pessoal, esse é o canal História em Rede e eu sou o professor Ricardo Garrido. Hoje nós vamos falar sobre a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico. Na verdade, a aula de hoje é uma continuação de um vídeo que gravamos no iniciozinho, quando começamos a movimentar o nosso canal, que eu recomendo que todos assistam. O Estado Islâmico originou-se de uma vacância de poder deixada pelos Estados Unidos da América quando eles precisaram, por questões econômicas, abandonar a guerra no Iraque. Naquela ocasião, ao abandonar o conflito armado no Iraque, a potência norte-americana deixaria para trás boa parte de todos os artefatos bélicos que ela havia utilizado naquela invasão. Algo que é absolutamente comum entre as grandes potências. Porque você deixa boa parte do arsenal no país onde você foi combater, isso gera um déficit no arsenal bélico da potência norte-americana que precisa ser recomposto e, numa situação de crise, a recomposição desse arsenal é espetacular porque gerará emprego e renda. Então, quando os norte-americanos abandonaram o território iraquiano, eles deixaram uma lacuna de poder. Esta lacuna de poder que os norte-americanos deixaram, ela foi preenchida por um grupo terrorista radical sunita que, na ocasião, era um tentáculo da rede de terror Al-Qaeda, o ISIL, Estado Islâmico do Iraque e Levante. Acontece que, quando Bin Laden morreu, este grupo, o ISIL, como outros grupos que eram tentáculos da Al-Qaeda, vão adquirir a autonomia e o ISIL vai se transformar no ISIS, Estado Islâmico da Síria e do Iraque. As pretensões do ISIS agora eram de construir um califado no mundo árabe, no Oriente Médio, estendendo esse califado para o norte da África. Califado é Estado Islâmico. Na verdade, a palavra califado advém de califa, que significa sucessor do profeta. Não existe mais califa. O último califa do mundo árabe foi o sogro de Maomé, Abu Bakr. E o líder do Estado Islâmico propositalmente intitula-se Abu Bakr para poder criar uma falsa legitimidade como ele sendo o novo grande líder, o grande califa, o sucessor de Maomé no mundo árabe. O que causa muita preocupação é que o Estado Islâmico apropriou-se desses artefatos bélicos norte-americanos e desde que os Estados Unidos saíram de lá, a propagação do Estado Islâmico pelo território do Oriente Médio e as propostas de extensão desse Estado para a África estão se tornando cada vez mais perigosas e assustadoras. Por que essa expansão do Estado Islâmico está sendo muito perigosa? Acompanhe comigo na geopolítica como o Estado Islâmico se expandiu e as pretensões desse Estado Islâmico. Vamos lá? Acompanhe conosco agora. O processo de expansão do Estado Islâmico e o projeto de expansão do Estado Islâmico, ele é algo que tem apavorado a comunidade internacional pelo seguinte. Aqui nós temos um mapa que retrata o Oriente Médio e boa parte do território da África, inclusive a região da África Central. Nesse exato momento, a área controlada pelo Estado Islâmico é esta área em vermelho. O Estado Islâmico controla regiões da Síria e o norte do Iraque, que é a área mais rica em petróleo do Iraque, petróleo este que o Estado Islâmico comercializa no mercado negro para obter recursos econômicos. E além desse território em vermelho já conquistado, o Estado Islâmico tem pretensões de se propagar para essas regiões em amarelo. A grande questão é a seguinte: peguemos, por exemplo, esse território aqui, próximo, na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, Al-Khorasan. Como o Estado Islâmico vai conquistar o território de Al-Khorasan sem passar por esse corredor inteiro
que engloba o Afeganistão, que agora é um país pro-americano, e o Irã. Talvez por isso os Estados Unidos estejam, nesse momento, promovendo uma política de distensão das relações diplomáticas com o Irã. Tudo é possível. Para dominar esses territórios, observe que o Estado Islâmico está querendo dominar regiões ricas. A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, territórios do Egito, produtor de petróleo, Líbia, grande produtor de petróleo, Argélia, segundo maior produtor de petróleo da África, e a Nigéria. Esse problema da Nigéria é muito interessante, porque recentemente o Estado Islâmico fez uma aliança com um grupo terrorista nigeriano, o Boko Haram. No que tange a questão cultural, tanto o Estado Islâmico quanto o Boko Haram abominam, rechaçam toda e qualquer manifestação cultural ocidental. A palavra Boko Haram significa toda cultura não islâmica não é permitida. A cultura permitida nas áreas é a cultura muçulmana, e a cultura muçulmana mais radical, regida pelo Código da Sharia, que é um código de leis autoritário, ou um código de leis radical e extremista. Então, os senhores observem que esse projeto de expansão do Estado Islâmico é por demais perigoso. E a comunidade internacional precisa se cuidar, porque a expansão desse Estado já é gigante e a pretensão é, no mínimo, audaciosa. Como é que as potências ocidentais podem se contrapor a este projeto audacioso de poder do Estado Islâmico, agora aliado com o Boko Haram? O Boko Haram, evidentemente, vai fazer as vestes políticas e espalhar o terrorismo pelo continente africano, com vistas a se expandir pelo continente africano, só que o Boko Haram, expandindo-se no continente africano, será um tentáculo de poder do Estado Islâmico. Por isso, o Boko Haram, na Nigéria, está sendo armado do ponto de vista militar e orientado logisticamente pelo Estado Islâmico. Quais as opções que as potências ocidentais têm para frear esse projeto audacioso do Estado Islâmico? O projeto de expansão do Estado Islâmico é muito perigoso para as potências ocidentais pela força que o Estado Islâmico adquiriu. O Estado Islâmico é o grupo terrorista mais poderoso da história. E uma das razões desse enorme poder que o Estado Islâmico tem é exatamente o controle das armas norte-americanas que foram abandonadas no Iraque quando da debandada do exército norte-americano. Isso faz com que o Estado Islâmico tenha um poder bélico gigante. Poder bélico esse que está se propagando porque o Estado Islâmico comercializa o petróleo do norte do Iraque no mercado negro para obter mais pecúnios, mais recursos e se preservar neste projeto ambicioso de expansão. Outro grave problema que as potências ocidentais enfrentam para conter o Estado Islâmico é que o Estado Islâmico não é um grupo terrorista convencional. Os grupos terroristas convencionais, eles não tinham um local específico, eles atuavam pulverizados e havia células de terrorismo espalhadas pelo mundo. O próprio Estado Islâmico era uma célula terrorista da Al-Qaeda. Agora não. O Estado Islâmico controla cidades inteiras. Isto significa, amigos, que para frear a expansão do Estado Islâmico ou para tentar destruir o Estado Islâmico, o Ocidente só tem como opção uma intervenção militar direta, terrestre. E este é o grande problema. Sabemos que as intervenções terrestres são o calcanhar de Aquiles para a superpotência norte-americana. Porque quando nós falamos Ocidente, leia-se Estados Unidos, vez que as potências ocidentais encontram-se, militarmente falando, completamente desestruturadas e rendidas ao poder do imperialismo Yankee. E o imperialismo Yankee, no que tange ao combate direto territorial, é muito ruim. Observem
que até hoje os Estados Unidos não conseguiram resolver o problema no Afeganistão. E será que os Estados Unidos vão fazer uma intervenção terrestre? Eu acho pouco provável. Pelo menos não agora. A prioridade do presidente Obama é manter os democratas na Casa Branca através da eleição da Hillary Clinton. Este é o grande projeto agora do presidente Obama. Então, eu acho que o Ocidente, por enquanto, não vai fazer outra coisa que não seja aqueles bombardeios que estão se revelando absolutamente inócuos. O grande dilema é, será que no ano que vem, quando o processo eleitoral norte-americano for definido, e se os democratas se mantiverem no poder, que eu acredito que vão, qual será a postura dos Estados Unidos com relação a este problema criado por eles no Oriente Médio? E será que quando os Estados Unidos resolverem fazer uma intervenção, já não será tarde demais? Porque o Estado Islâmico já poderá ter adquirido uma força tão absurda que será muito complicado você conter esse Estado? Então, esses questionamentos ficam no ar e nós precisamos acompanhar de perto essas questões que estão ocorrendo no Oriente Médio. Uma pergunta que sempre paira no ar: por que a Rússia não faz uma intervenção direta no problema do Estado Islâmico? Ora, com o perfil que o Vladimir Putin tem, todos nós conhecemos, e perfil teocrático de líder ditatorial, se ele fizer uma intervenção ali, ele resolverá o problema. Ele vai aniquilar o Estado Islâmico. Mas, junto com a aniquilação do Estado Islâmico, o Vladimir Putin vai exterminar milhares de civis sírios e iraquianos inocentes. Porque o Vladimir Putin já mostrou que não tem nenhum problema e não tem escrúpulos como governante para fazer isso. E vai reverberar positivamente para ele. Por isso que o Ocidente está fazendo de tudo para manter a Rússia afastada desta questão. Agora, se para o Putin é bom, para o Ocidente uma intervenção no Oriente Médio, no Estados Unidos, tem que ser uma intervenção cirúrgica, porque o Ocidente assumiu para si a postura de paladino da democracia, paladino da liberdade, e se eles fizeram intervenção produzindo baixas civis gigantescas, isso poderá reverberar muito mal para a civilização ocidental. Portanto, fiquem muito atentos, porque essa questão do Estado Islâmico, além de ser uma questão que com certeza vai aparecer nas provas, no Enem e nos outros vestibulares e nos concursos públicos, é uma questão que pode nos afligir diretamente em termos de relações internacionais. Amigos, este é o recado que a gente queria dar para vocês. Na próxima aula, vamos falar sobre o atual momento político e econômico do Brasil. É uma situação muito grave que nós estamos passando, mas não é tão absurda assim como alguns estão pintando. Então, como é de interesse de todos, acompanhe esta aula sobre o atual momento político e econômico do Brasil. Para isso, inscrevam-se no nosso canal História em Rede e em tempo real acompanhe esta e as publicações que faremos e as que já fizemos. Também acompanhe-nos na nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido. Lá vocês têm acesso a informações sobre educação, podem sugerir temas, questionar-me. Vamos juntos ajudar a construir uma educação consistente para um país melhor. Eu conto com todos vocês e até a próxima.